Boa tarde a todos. Estão a ouvir-me? Bem, eu sou engenheiro químico. Não estava previsto ser engenheiro químico, porque quando era adolescente queria ser escritor. Não percebo nada de desenho. O desenho, para mim, foi a disciplina a que tive nota mais baixa, inclusive em testes intermédios tive negativa. Portanto, quem diria que alguém que não percebe nada de desenho que fosse para engenheiro? Como eu não tenho jeito para desenho, e como gosto de química, portanto, só havia uma saída, que era ir para a engenharia química. Portanto, tirei o curso na FEUP, na Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, entre 81 e 86. Depois, saí, quando acabei o curso, claro, e fui trabalhar na Portocel, em Viana do Castelo, que está ligada, que é uma empresa de celulose de madeira. Passados um estágio muito ligeiro, fiz uma viagem no sentido inverso ao meu orientador. O meu orientador tinha vindo da Têxtil Manuel Gonçalves, têxtil, e veio para a celulose, e eu saí da celulose e, por um desafio, fui para a têxtil. A têxtil, naquela altura, eu, quando fui para engenheiro, nunca imaginei que havia têxtil tão pouco. Sabia que havia umas peças de vestuário e pouco mais. Entretanto, estagiei durante 2 anos em Barcelos e, aos 26 anos, fui arrancar com uma tinturaria têxtil em Braga. Eu fui deixado um bocado aos tubarões, porque um dos sócios da empresa, que era o diretor, não ligava nada à empresa e eu tive que tomar rédeas e, portanto, esse pequeno contratempo foi uma alavanca que me permitiu ter várias valências seja na parte comercial, seja na direção, seja também mesmo na parte financeira. Já agora, alerto aqui a Ordem dos Engenheiros, que muitos engenheiros seguem mais tarde cursos de gestão, seguem cursos de direção e de gestão de empresas, mas porque também procuram competências posteriores na área financeira, porque não as têm na faculdade. E muitas das vezes os engenheiros ficam retidos em papéis mais baixos, no terra a terra, porque não têm acesso, não têm noções mínimas de gestão e, portanto, as empresas são deixadas sob a gestão dos economistas, dos financeiros, dos contabilistas, é que eu chamo para mim a contabilidade é um contabilês, é uma linguagem muito, muito difícil de perceber para o comum das pessoas, então para um engenheiro é muito difícil, porque não bate certo falar na conta 27, na conta 62, isso não é nada, tem que se falar em termos de organização, mas quando o engenheiro tira algumas noções de gestão e de contabilidade financeira, percebe-se que tem um potencial e uma base para progredir muito mais rápido, porque consegue ter uma visão metódica e compartimentada e também, no geral, de cada assunto que trate. Bem, então, nesses 2 anos do estágio, a seguir desafiaram-me então para montar uma empresa de tingimento em Braga, tinha 26 anos de facto, e a dificuldade de facto da gestão estar ausente, obrigou-me então a lutar. Ao fim de 9 anos, eu tinha feito bastantes inovações e a nossa empresa era já uma referência, porque trabalhava fibras delicadas e fibras que normalmente as empresas e as pessoas tinham medo de arriscar. E uma das coisas de que eu gostei sempre foi arriscar, fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Aliás, ao fim de 5, 6 anos de estar nessa empresa, eu estive para abandonar porque a vida familiar era quase toda ocupada na fábrica, não havia vida familiar quase nenhuma, e também a têxtil passava um momento de falta de reconhecimento da sociedade. O têxtil era um setor que não era bem visto e era um setor para acabar. Entretanto, as coisas mudaram
e, mercê da inovação que eu fui fazendo na empresa, fui desafiado para montar uma empresa em Vila Nova de Cerveira. E aí nasce a Tintex. Era eu e mais alguns sócios, que entretanto depois fui adquirindo as posições, e a Tintex nasceu em Vila Nova de Cerveira, mesmo junto à Espanha, com o intuito de tratar fibras diferentes e apresentar ao mercado algumas soluções que até então não existiam. Portanto, era esse espírito de aventureiro, de risco e de inventor um pouco, que sempre tive, que gostei de ter, que me levou a avançar esse projeto. É claro que esse projeto ocorreu em 98. 98 foi um ano mágico, foi o ano do Prémio Saramago, foi o ano em que apareceu a Google, foi o ano em que foi lançado o iMac, foi o ano da Expo 98. Um ano em que finalmente os portugueses começaram a ter um pouco mais de brio e a poder mostrar ao mundo o que já fizeram, e portanto eu acho que para mim 98 foi um ponto de partida em que os portugueses se abriram mais e começaram a perder o medo e a ganhar a ousadia de ir por esses mundos novamente. Bem, então em 98, em Cerveira, não havia tradição têxtil. Começaram a dizer que eu fui para Cerveira por causa de ficar mais perto da Zara. A Zara é quanto a mim, eu nunca gostei muito da Zara, porque é de facto um exemplo de gestão, mas é um exemplo também de subjugação das empresas têxteis, daquelas que pelo menos não arriscam muito e gostam de trabalhar quase como escravos por preços baixos e sempre numa velocidade voraz que não deixa espaço para a família, nem para pensar, nem para repensar negócios. Portanto, mas não foi isso, nós não temos nada a ver com a Zara, embora sejamos a empresa mais próxima da Zara, porque a Zara fica em Arteixo, cerca de 200 km, mas nós nascemos para fazer fibras diferentes e para desenvolver novos artigos. Então, mas em 98 eu fui para lá com os meus sócios, e os meus sócios eram confecções, eram clientes finais que tinham que representar, era o que estava acordado, 60% do volume de negócios teria que vir da prestação de serviços desses meus sócios. Isto não aconteceu, portanto, rapidamente verifiquei que fui ludibriado, então tive que deitar mãos à obra e correr muito mais rápido do que aquilo que eu pensava. Ora bem, naquela altura, portanto, fazendo uma análise à engenharia e de gestão, em que na análise SWOT, né, os pontos fracos, os pontos fortes, as ameaças e as oportunidades, portanto, só havia uma maneira, era avançar o mais rapidamente possível para a diferenciação. E então aí surge o meu primeiro contacto com uma fibra que é o Lyocell. Tenho aqui alguns artigos que depois podem ver, mas o Lyocell, o que era? Era uma fibra que tinha acabado de ser lançada por uma empresa multinacional austríaca, Lenzing, e havia depois empresas de fiação, portanto, a malha, só para dar um pequeno enfoque, para fazer uma peça de vestuário existe a fibra, que pode ser o algodão ou pode ser uma fibra sintética com poliéster, depois é transformado em fio, o fio vai para uma outra área que é a tricotagem, da tricotagem vai para a tinturaria, que tinge e acaba, dá largura, dá acabamentos especiais, e depois vai para a confecção, onde com o sistema de CAD-CAM e tudo muito avançado em relação a 30 anos, confecciona as peças e depois faz as peças de vestuário e vai depois para os distribuidores e para as lojas. Então, quando me deparei com aquela fibra de Lyocell, ela tinha sido lançada há 8 anos, mas, como sempre, os italianos foram os primeiros a tentar desenvolver essa fibra de Lyocell em termos de acabamento. O Lyocell provém da madeira e é transformada num ciclo fechado com solventes que são recuperados. E, no fim, a recuperação é tão grande que para produzir 1 kg de Lyocell, gastam-se 23 litros. Enquanto
Se compararmos com a produção do algodão, são precisos 1.600 litros para 1 quilo de algodão. Portanto, o algodão, que é sempre muito confortável, mas tem muito, é uma grande fonte de desperdício de água. Basta realçar, a têxtil é a segunda ou terceira, o terceiro setor mais poluente do mundo, por causa das grandes extensões que precisamos do cultivo e depois também por causa da quantidade de água enorme que se gasta nos tratamentos. Bem, quando me deparo, então os italianos tinham de facto feito várias tentativas de acabar, de atingir essa fibra, mas essa fibra era uma fibra muito rebelde. No seu tratamento ganhava muitos vincos, muitas fricções e era um problema. Quando eu me deparei com essa fibra, fui estudar, já na altura, na empresa anterior, já trabalhava com enzimas, gostei logo muito da questão da biotecnologia e de tudo que fosse diferente, e então apresentei esse produto com uma qualidade que de facto era excepcional até à data, e imediatamente apareceram na empresa em Vila Nova de Cerveira os donos da fiação de Barcelona, era uma empresa de Barcelona, que tinha montado uma empresa de fiação para essa fibra, mas que estavam para fechar portas porque não conseguiam quem acabasse minimamente essa fibra. Portanto, se não havia quem desse sequência, essa empresa morreria. Portanto, quando vieram ter comigo, ficaram espantados. Na altura eu fiquei um bocado perplexo, porque eles disseram, e vou repetir as palavras: Mário, isto está de puta madre, e eu não sabia o que era o de puta madre e fiquei assustado. Ok? Mas de facto estava excelente. Então, surgiu a oportunidade de relançar essa fibra juntamente com essa empresa espanhola de Barcelona, que era a Laudet. E fizemos um trabalho de investigação e desenvolvimento e apostámos em maquinaria, e ao fim de um ano já tínhamos todo o processo estudado e portanto estávamos aptos a comercializar malhas feitas com esse fio de Lyocell. Portanto, a Tintex começa aí a sua primeira inovação, que é, quando apareceu essa fibra, eu vi logo que, bem, vamos lá ver, nós temos que fugir da concorrência, temos que fazer artigos diferenciados e temos que apanhar uma oportunidade. Esta foi a oportunidade que agarrei, foi preciso muita investigação, muitas horas perdidas a desenvolver essa fibra. Depois, era preciso, como não havia no mercado essas malhas feitas com esses artigos, foi preciso recorrer a uma tricotagem que fizesse fios dessa malha, dessa fibra, para fabricar a malha e nós começarmos a atingir. Portanto, a nossa empresa nasceu como uma empresa de prestação de serviços inicialmente, mas depois foi obrigada, entre aspas, a passar para a venda, para fabricar a malha e vender essa malha. Portanto, nunca antes, uma empresa prestadora de serviços tinha feito tal coisa que é vender, em vez de fazer serviços, vender um produto acabado, porque isso era normalmente reservado às empresas têxteis verticais ou empresas de tricotagem, que são normalmente quem faz isso. Isso foi uma inovação, quer a nível português, quer a nível europeu. Portanto, começámos, de facto, estabeleci uma relação comercial com essa empresa espanhola, que fez de nossos agentes, e, portanto, começámos a exportar malhas feitas de Lyocell para a Europa. O primeiro cliente, posso dizer que foi a La Redoute, e o segundo foi a Calzedonia Intimissimi. Vendemos muitos milhares de metros. Nós éramos uma empresa pequena, só que na altura tínhamos 300 a 400 mil metros em elaboração para exportar. Foi na altura que eu comecei a tomar um pequeno calmante, que é o Sedoxil, porque eu não conseguia, e receitado por um dos meus irmãos, está aqui um deles que é médico, porque eu começava, era muita areia para a minha caminhoneta naquela altura. Mas correu bem. Entretanto, os negócios estavam a andar e o nosso representante italiano foi falar também com outra empresa
que era Golden Lady. Azar, Golden Lady, era detida pelo sogro do Sr. Veronese, que é o dono da Calzedónia. E o sogro, e ele não estava como sogro. E pronto, quando ele soube, perdemos pão e bola. Né? Perdemos Calzedónia e perdemos Golden Lady, etc. Mas pronto, isso são outras histórias. Mas pronto, começamos então aí a exportar malha de Lyocell. E eu vi logo ali que havia um potencial, primeiro pela diferenciação, pela dificuldade, quanto mais difícil for fazer um produto, melhor, e depois pelo caráter inovador que tinha, mesmo em termos de sustentabilidade. Portanto, agora, fala-se muito de sustentabilidade, há muitas palavras que se gastam bastante, e esta é uma delas. Eu recordo-me que nos anos, em 98, quando fundei a Tintex, havia uma palavra que estava muito na moda, que era qualidade. Nós precisamos fazer qualidade. Como se bastasse apenas dizer o nome qualidade, que a qualidade já se passava a ter na empresa, não é isso? Não? Enfim, houve a altura das certificações, 19.000, e etc. Depois dessa parte da qualidade, veio a inovação. Toda a gente fazia inovação. E tudo eram palavras vãs, porque diziam que era inovação, mas depois não se tomava a peito, não se ia para o campo, para o chão da fábrica ou para os gabinetes pensar como se fazer. Para mim, inovar é ousar ver diferente antes dos outros e, com insistência, paixão e muito querer, insistir para levar a peito esse desiderato de conseguir a aplicabilidade desse produto de forma a que essa inovação se transforme em benefícios monetários e sociais para todos os stakeholders, sejam os colaboradores da empresa, os acionistas e o meio envolvente. Portanto, isso porque inovação, palavra vã, sem de facto ter a consequência, sem ter sequência prática, isso não é inovar, isso é falar apenas. Bem, portanto, quando começamos então a exportar, primeiro a exportar e depois a seguir começamos a vender malha para o mercado nacional. Mais tarde, em 2005, o Lyocell, os produtos têm um ciclo de vida e temos que pensar que eles podem acabar a qualquer momento. E o Lyocell, já ao fim de 3 anos, começava a não estar a crescer conforme pensava, até porque eu tinha também uma relação de agência com essa empresa Laudete, porque além de vender os fios, escoava o seu produto, mas eram também agentes. Isso tirava os preços para valores exorbitantes e depois eu também não queria ficar só ligado à questão do Lyocell, queria diversificar. E, portanto, em 2005, acabado o primeiro período do contrato, rescindimos amigavelmente o contrato e começámos a pensar no novo passo. Porquê? Porque essa empresa fazia a parte comercial da Tintex e eu apenas ia aos clientes quando havia algum problema técnico, mas eu não tinha o contacto direto nem o poder de conhecer os clientes, o que isso de facto é um problema e, portanto, nós temos que dar o passo seguinte, que é para fazermos nós a nossa parte comercial. E aí fizemos novas investigações e deparámos com 3 fibras novas também sustentáveis, que era a soja, o milho e o bambu. A soja... Como é? Desliguei isto ou não? Okay. A soja é um tipo lá vegetal. O milho, chamado também PLA, ácido polilático, provinha de fontes renováveis, como a batata ou o milho, que eram cultivadas para esse efeito. Entretanto, também nós obtivemos produtos fabulosos com o milho e em 2005 saímos nas parangonas dos jornais internacionais e estrangeiros porque tínhamos desenvolvido isso e fomos certificados como a primeira empresa a obter malhas a partir da fibra de milho. A fibra de milho é um substituto do poliéster para o vestuário, era fabuloso porque era natural, era elástico sem precisar de ter licra. E tinha grandes vantagens em termos de não passar a ferro, bem, também não permitia muitas temperaturas porque senão derretia. Era um produto fabuloso sob certas condições. Só que de facto tivemos que abandonar porque quem fez o fio
não tinha ainda desenvolvido esse fio de forma que tivesse a resistência necessária para ser tricotado para depois tingir. Portanto, o que acontecia? Nós acabamos a malha, mas acabamos a malha com muitos buracos. Ora, quando nós queremos os buracos, nós fazemos o design para os buracos certos, não é ter uma malha esburacada que ninguém quer. Portanto, tivemos que abandonar isso por falta, de facto, da falta de coesão a montante. E também começou a aparecer as embalagens de PLA. O PLA foi muito destinado depois para as embalagens de PLA, como para o tal plástico biodegradável. Bem, eu vou agora passar alguns slides e depois vou retomando a conversa informal. Da utopia à condição de sobrevivência, porquê? O tema. Porque antigamente a utopia, a parte sustentável, era uma utopia, ninguém ligava nada. Primeiro, antes da sustentabilidade, e é um perigo que aconteceu, falava-se da ecologia, dos verdes. Eu não sei o que é que... É assim? Ah, não, espera. Estou a passar o vídeo sem querer. Como é que faço? Já está. Eu perdi-me, estava a dizer o quê? Sim. Os verdes, quando se fala nos verdes, isso é muito perigoso. Porque os verdes normalmente associam à natureza, e basta ser da natureza para que as pessoas tenham obrigação de aceitar o produto final porque veio da natureza. Isto não pode ser assim. Ninguém compra um produto, a não ser os tais não quer chamar hippies, mas é um bocado fanáticos do verde, porque é preciso, quando alguém compra um produto, tem que ter várias funções, e quando alguém olha numa loja, numa montra para um produto, tem que gostar do aspecto, tem que gostar da cor, tem que gostar do desenho, não é? E também muitas vezes da marca. Mas na altura, quando se falou nos verdes, falava-se no algodão verde, no algodão ecológico, no algodão orgânico, mas depois ou falava-se no linho, falava-se na juta, na cisa, no cânhamo, etc. Mas isso eram produtos muitas vezes com muito pelo, que não tinham a qualidade necessária, nem dava o conforto para ser vestido normalmente no dia-a-dia. Portanto, e os verdes? Isso passou a ter um sentido pejorativo, até porque nós quando começámos depois a insistir nesta parte sustentável, o termo sustentabilidade apareceu mais tarde. O sustentável tem em francês diz durable, e depois em português e em inglês é que se diz sustentável, sustainable ou sustentável, em francês durable. E uma das questões da sustentabilidade tem que se fazer, primeiro, antes de deitar para o lixo, tem que se fazer produtos que durem o mais tempo possível e que tenham uma performance e um aspecto e um design apropriados. Portanto, se fizermos artigos duráveis, com qualidade, não precisamos de comprar tantos artigos. Se comprarmos um artigo bom, andamos mais confortáveis e o desperdício é, de facto, muito menor. É claro que uma Zara e outras empresas, no fast fashion, em que mudam de coleções de 15 em 15 dias, não há sustentabilidade que resista a essas questões. E, portanto, quando a Zara, Massimo Dutti e outras empresas parece que se querem apropriar logo do termo sustentabilidade, lançam campanhas de sustentabilidade e, de facto, é uma grande mentira. Portanto, a sustentabilidade tem que ser demonstrada quer por dados que certifiquem a origem, quer pelas certificações também atribuídas à empresa, quer pelo seu mindset, pelo seu processo e pela certificação da origem das matérias. Bem, eu então
Só estava a falar nesse sentido, portanto, que o verde é perigoso. Agora, sustentável é outra questão. Porque tudo deve ser sustentável, quer em termos de rastreabilidade, mas também em termos de sustentabilidade do próprio negócio. E neste momento, e como daqui a um tempo vou dizer, a sustentabilidade deixa de ser utopia, neste momento é uma condição obrigatória para qualquer empresa se impor num segmento médio-alto em que dê confiança ao mercado. Bem, eu vou avançar um bocadinho então. Epá, ok, obrigado. Este é o vídeo. Portanto, é um pequeno vídeo sobre a Tintex. Tem som? Alto? Ora, a Tintex é neste momento uma empresa familiar, portanto eu estou ali no meio, os meus dois filhos que também são engenheiros químicos. Antes de mais, quero também agradecer ao Miguel Branco o convite, que teve conhecimento de uma das nossas ações, que é sermos patrocinadores e fazer parte do júri da Moda Lisboa. E neste momento que nós patrocinamos o Sangue Novo, que é supostamente um concurso de jovens criadores. E este ano quem ganhou foi a Maria Clara, aqui da Madeira. Estive com ela ainda na sexta-feira passada e que também sei que teve também uma participação da filha do engenheiro Miguel Branco. Portanto, a Tintex tem duas empresas, portanto, tem uma desde 98, portanto, que é a própria Tintex, e depois fundou a ATA, que é uma empresa de tricotagem, inicialmente em Viana do Castelo e depois o ano passado passou para Vila Chás Pozeno, que é a minha terra natal. Portanto, a Tintex, lá está focada na qualidade, na inovação e sustentabilidade, é
procura as melhores matérias-primas e está constantemente comprometida com a produção responsável, com a tecnologia e sempre a pensar no cliente. Há um termo que agora se usa cada vez mais, que é inovação responsável, que é para combinar a inovação com a parte da sua responsabilidade, seja social, seja no sentido mais pleno. Portanto, quando um produto é desenhado neste momento, ele precisa de ser pensado desde a sua concepção pelo designer e depois pelo fabricante, porque, por exemplo, se tivermos, quando falamos na sustentabilidade em termos de reciclagem, se um produto tiver muitos componentes pode ter, mas se tiverem várias fibras, é muito difícil a sua reutilização, porque não se consegue reciclar. Portanto, temos que ter artigos clássicos, com boa qualidade e com um desenho tal que evite muitas misturas e evite também costuras muito difíceis de serem desfeitas. Portanto, neste momento, toda a parte de sustentabilidade tem que ser repensada desde o início, desde o design. Ora bem, portanto, em 98, umas notas ligeiras. Portanto, quando começamos em 98, em 99, tratei logo da primeira certificação Ocotex, que atesta a qualidade pelo meio ambiente. Depois começamos com o Lyocell. Nós no Lyocell somos líderes mundiais em malhas de Lyocell, no fabrico de malhas de Lyocell, já desde 2004 ou 2005. E temos de facto também feito muitos desenvolvimentos com universidades, centros tecnológicos, etc. Houve um passo muito importante. Em 2010 nós tínhamos NAFTA, e era, portanto, que é uma base pesada do petróleo, e tínhamos a 8 km umas condutas de gás que chegavam a Valença, e foi preciso ir ao Ministério da Economia umas 4 vezes para exigir que colocassem o gás na nossa empresa, naquele parque industrial, porque é inadmissível fazer parques industriais e depois nem sequer fazer as condutas para alimentar. E, portanto, tínhamos naquele momento um desperdício enorme em termos de dinheiros, por causa de estarmos a trabalhar com NAFTA, além da questão ambiental. Bem, em 2014 temos a primeira certificação do algodão orgânico. Já vamos. Pronto. E então, em 2015, obtemos a primeira patente, que é a Algonatur, que é atingimento com fibras vegetais. A partir de extratos vegetais, fazemos o primeiro atingimento com algas e fibras vegetais. A seguir fazemos mais outros investimentos e depois iniciamos uma parte de testes técnicos, onde aplicamos um revestimento que provém dos resíduos de outras indústrias, e a indústria têxtil, neste momento, é uma indústria muito, depende das empresas, mas é uma indústria muito em contato com centros universitários, com centros tecnológicos e com outras empresas, e nós temos contactos com a indústria automóvel, com a indústria corticeira, a indústria da madeira, a indústria do vinho. Porquê? Porque vamos buscar-lhes resíduos e aplicamos nas nossas malhas. Normalmente, isto é uma apresentação de um produto, e o que é que se pretende? Pretende-se substitutos de pele que não sejam pele animal, sejam peles vegetais e provenientes de resíduos de outras indústrias. Portanto, nós desafiamos a empresas corticeiras em que, ao fabricar as rolhas, os restos, os restos das rolhas que não são aproveitadas, não é? Os resíduos, nós aplicamos no nosso processo. E é um processo, normalmente existia as chamadas peles falsas de napa com PVC e com solventes, e nós desenvolvemos um processo, procuramos até com o construtor, um processo feito com solução aquosa e com poliuretanos em vez de PVC. E então desenvolvemos várias peças a partir de cortiça, que dá para calçado, dá para vestuário, dá para sacos. Desenvolvemos também uma marca, e está pendente de patente, desenvolvemos uma marca com resíduos de uvas, nomeadamente o soalheiro, o famoso alvarinho, uma das marcas de alvarinho. Temos uma marca registrada com eles, que fazemos revestimentos com
com esses produtos. Temos também resíduos que aproveitamos de borras de café. Saiu há 1 mês e meio, 2 meses, uma notícia da Nespresso que lançaram no mercado sapatilhas com borras de café em 3 cores. E essas borras de café, essas aplicações, foram desenvolvidas pela Tintex para eles. Portanto, tudo isto, o que nós falamos não é blá blá, é a realidade e desafiamos muitas empresas a associar-se connosco nos nossos produtos. Portanto, nós fazemos muita investigação na nossa empresa. Nós não somos grandes, somos 137 na Tintex e mais 23 na ATA, mas temos permanentemente 10 pessoas a fazer sempre inovação e sempre a desenvolver produtos. Porque nós sabemos que temos que desenvolver produtos para que daqui a 4, 5 anos possam estar no mercado. Porque nós não conseguimos estar a fazer inovação para lançar já no ano seguinte. Portanto, estamos em constantes desenvolvimentos e portanto, pediram para acelerar e eu vou tentar acelerar mais. Fazemos parte também... então, o que acontece? Em Portugal há um problema, principalmente com as médias empresas, pequenas e médias empresas, que é a questão da comunicação e do marketing. As empresas portuguesas investem milhões e milhões em maquinaria. A Tintex investiu muitos milhões, investiu mais de 30 milhões em 10 anos. E também se investe muito em recursos humanos. Mas depois não investe no marketing de um modo profissional e de um modo muito focado, de forma a poder rentabilizar ao máximo os seus rendimentos. E o que acontece? Nós ganhamos imensos prémios durante várias feiras. Temos muitas certificações, temos a certificação Blue Sign, que é das mais exigentes a nível sustentável europeu. Somos a empresa têxtil mais certificada a nível têxtil e dizem jornalistas e dizem estatísticas que a Tintex é a empresa têxtil, apesar dos seus 24 anos, é a empresa têxtil mais premiada em Portugal. Porque tudo por causa deste espírito que nós temos irrequieto e de estar sempre a procurar parcerias e parceiros, quer nas indústrias, quer nos centros tecnológicos e também dentro. Mas nós ganhámos prémios, mas depois os nossos clientes apareciam-nos e diziam que os nossos preços eram caros, porque conseguiam comprar noutros sítios por um preço mais baratos. Até que houve uma altura em que me irritei e disse: isto não pode ser. Não é pelo facto de nós sermos portugueses que temos que vender os produtos mais baratos que um italiano ou que um alemão, porque o que importa não é de onde vem, o que importa é a qualidade do produto e a sua valia. Mas para isso, então, decidimos investir largamente em marketing. E em 2017, fizemos um rebranding da empresa, em que passámos para Tintex Naturally Clean, Tintex Naturally Advanced, portanto, que é avançado por natureza e avançado com a natureza. Não é? E, portanto, fizemos uma comunicação muito clean, investimos forte em feiras e nas revistas da especialidade para posicionar o nome Tintex num nível médio-alto. Na altura, gastámos durante 4 anos mais de 300 mil euros por ano numa empresa como a nossa, que fatura 10 milhões, agora vamos ir a faturar este ano 13 milhões, não é coisa pouca. Além disso, investimos cerca de 5% por ano de todo do nosso volume de negócios em investigação. Então, de facto, isso permitiu-nos alavancar os nossos produtos no mercado internacional. E está a acontecer aquilo que era o que nós desejávamos antes. Em vez de termos que andar nós atrás das marcas para nos consumirem os nossos produtos, agora já são as marcas que vêm atrás de nós porque conhecem as nossas valias. E isto é um trabalho que se faz com inovação, com persistência e com marketing. E as empresas portuguesas, é um dos grandes defeitos das empresas portuguesas em geral, é que fazem, mas comunicam pouco. Eu tenho muito contacto com os italianos e os italianos vendem o que não têm e os portugueses não vendem o que têm. Não é? Isto tem que mudar. E, portanto, é preciso investir fortemente no marketing, porque só com marketing é que conseguimos valorizar os nossos produtos. Quando se fala na rentabilidade das empresas portuguesas
e na produtividade das empresas portuguesas, dizem, os portugueses aqui vão lá para fora e produzem muito mais do que em Portugal. Há vários motivos, claro, um deles é a gestão, mas há também o problema da falta de marketing junto dos mercados, que é para poder conseguir elevar um bocado o nível de preços de venda. Ao aumentar o nível de preços de venda, a produtividade do trabalhador aumenta. Isso não é preciso ir à China para descobrir isso, não é? Portanto, ou seja, o que é preciso é investir nestas questões de marketing, posicionar o produto e diferenciar-se. Porque há uma questão também que é, eu lembro-me, quando lancei o Lyocell, houve logo uma empresa que veio concorrente, praticamente nem sabia fazer o Lyocell, mas foi oferecer o produto a metade do preço que eu tinha feito. Porquê? Não é necessidade. Nós temos que nos diferenciar e nós não o temos, nós esmagamos os preços e nós somos concorrentes de nós mesmos. Ora bem. Está bem, dou espaço para as questões. Portanto, só para... Mas podem pô-las. Bem, acho que não disse o mais importante. Portanto, também temos um sistema de atingimento com bactérias, que estamos em parceria com uma empresa inglesa. Estamos também em grandes movimentos de poupança de água e de energia. Com a descarbonização e a guerra da Ucrânia trouxe agora um problema da energia. O gás subiu 600%, portanto, para lhes dar um exemplo, uma empresa como a nossa, que é pequena, gastava 30 mil euros de mês em gás por mês e passou de 30 mil para 150 mil. Portanto, não pode, e os clientes não aceitam muito facilmente que repercutamos os preços da energia nos preços finais. Portanto, isto é uma questão a questão da energia vai acelerar a descarbonização e vai acelerar o facto das eficiências. Estamos envolvidos fomos desafiados por vários projetos de eixos do PRR, mercê do nosso posicionamento, para a indústria, para a Fundação Oceano Azul, para o Cluster da Saúde, para a biotecnologia. Estamos em sete eixos e já estão aprovados 5 dos nossos projetos. De ressalvar também que fomos a primeira empresa a obter malha certificada para máscaras, nível 1, em malha, não para os fins hospitalares, mas para o comum dos habitantes, da população. Temos também uma linha que permite fazer e estamos a trabalhar nisso, fazer produtos para a indústria farmacêutica não, indústria hospitalar, em termos de produtos sustentáveis, e produtos que sejam amigos da pele. Por exemplo, temos alguns produtos de Lyocell que ali estão, com algas. Produtos também que para pessoas com problemas de pele, com pele atópica, e temos produtos desenvolvidos e cada vez mais nos pedem para desenvolvermos produtos para esse género de artigos. Portanto, nós temos um posicionamento e uma procura pelo sustentável, mas sustentável, mas tem que ser de qualidade premium. Eu quando vou a uma loja, e os nossos funcionários também, pegam um artigo e basta tocar no artigo sem olhar e veem logo se ele é nosso ou não. Pelo toque e porque nós fazemos química, mas também fazemos magia, como falou a Isabel, e fazemos a alquimia. Gostávamos de fazer, e cada vez mais a química também é uma alquimia, porque é preciso, havia antes a procura famigerada pelo ouro e pela transmutação do chumbo em ouro, neste momento há uma procura pelos materiais e pelos processos que consigam ser os mais benéficos para o ambiente. Portanto, andamos todos à procura da pedra filosofal para descobrir e para desenvolver para sair deste emaranhado de problemas em que estamos atualmente. Eu acho que acabei. Portanto, estou disponível para o resto.